Olá e feliz ano novo! Nós temos visto uma certa retração nos ativos de risco desde meados de dezembro, mas acreditamos que ainda há potencial para mais uma alta até o final de fevereiro. Vamos começar com o gráfico intraday para o contrato de nota do Tesouro de 10 anos. Como podemos ver aqui, desde meados de dezembro, estamos em uma correção para cima, o que significa que os rendimentos começaram a corrigir para baixo. As metas foram alcançadas. Estamos lentamente chegando a um ponto onde os envelopes estão quase se tocando e o índice de risco está entrando para território sobrecomprado. Nesta imagem, temos as perspectivas para os três gráficos. O gráfico semanal, que traz a perspectiva para os próximos trimestres, o gráfico diário, que traz a perspectiva para os próximos meses, e o gráfico intraday, que acabamos de analisar. As tendências de médio e longo prazo ainda são descendentes. No gráfico semanal temos uma correção para baixo e estamos próximos ao nível de suporte. Se cairmos abaixo do suporte, a tendência descendente confirmaria um movimento impulsivo de queda com mais potencial para os bonds, o que poderia acontecer no segundo semestre do ano. Entretanto, no momento, já atingimos nossas metas de correção e ainda há potencial para a extensão dessa correção. But at the moment, we've reached our corrective targets down. There's still a bit of more time to go in this correction. O gráfico diário mostra que essa correção para baixo, que já dura desde julho, poderia continuar por mais 1 ou 2 meses. Ainda há mais potencial para as metas, cerca de 2 a 3%. E o ponto de inflexão para uma nova correção para cima poderia ocorrer próximo ao mês de fevereiro. Correction up could be. No gráfico diário, podemos notar a correção vista no gráfico intraday, que já praticamente alcançou suas metas, o que significa que talvez estejamos prontos para retomar a tendência descendente, como indica o gráfico diário. Portanto, no momento, nós estamos considerando isso um fundo intermediário. E como as tendências de médio e longo prazo ainda são descendentes, quando as metas forem alcançadas, haverá risco de uma retomada da tendência de queda. Once the targets are fulfilled, there's risk that we could resume the downtrend. Agora vamos dar uma olhada no ouro. A análise aqui é parecida. O ouro também tem passado por uma correção desde meados de dezembro e agora atingiu suas metas impulsivas no gráfico intraday, que traz a perspectiva para as próximas semanas. Analisando as perspectivas para os três gráficos, o gráfico semanal mostra uma correção muito fraca para cima, que começou no final de 2015 e durou até julho de 2016 e já teve uma retração quase completa. Dito isso, o índice de risco está lentamente entrando para território sobrevendido. Portanto, em algum momento durante o próximo trimestre, poderemos chegar a um fundo e então iniciar uma correção significativa para cima. No gráfico diário, o ouro ainda está em tendência descendente, que também poderia continuar por mais um mês. O índice de risco já esteve sobrevendido, mas é possível que volte a essas condições no final de fevereiro ou início de março. Nesta tendência descendente, podemos ver que a correção para cima vista no gráfico intraday já alcançou suas metas de preço. O índice de risco está lentamente entrando para território de sobrevenda e os envelopes estão se tocando. Resumindo, no momento temos uma tendência ascendente bastante fraca no gráfico semanal, um movimento ainda descendente no gráfico diário e uma correção que já alcançou suas metas no gráfico intraday, o que significa que a tendência de queda poderia ser retomada. O cenário para o euro diante do dólar é parecido com o do ouro, porém mais fraco. As metas não foram alcançadas no gráfico intraday e é possível que o par chegue a 1,08, 1,09. Apesar de duvidarmos disso, o índice de risco que estava subindo parece que vai se reverter daqui a cerca de uma semana. Analisando as perspectivas para os três gráficos, também estamos cautelosos, porque no médio e longo prazo, o movimento ainda é descendente. No gráfico semanal, o índice de risco já está sobrevendido, mas o par ainda poderia cair abaixo da paridade durante o próximo trimestre. O gráfico diário ainda mostra tendência descendente e a nossa meta é praticamente 1,01, mantendo o prazo para um possível fundo no final de fevereiro ou início de março. Portanto, tivemos uma fraca correção para cima aí. Considerando os dois outros ativos analisados anteriormente, ela poderia estar se revertendo novamente para uma tendência descendente como no gráfico diário.
to continue down with the daily. E passando para o iene, o cenário é praticamente o inverso, já que a moeda japonesa vem se fortalecendo desde meados de dezembro. Neste gráfico intraday, as metas não foram alcançadas, portanto, há possibilidade de uma queda abaixo do patamar 113, apesar de duvidarmos disso, já que os envelopes estão se tocando e o índice de risco está em território sobrevendido. Analisando as perspectivas para os 3 gráficos, podemos ver uma correção para baixo muito forte no gráfico semanal, entre meados de 2015 e meados de 2016, que agora está em processo de reversão. As metas para o final do ano talvez sejam altas novamente, possivelmente em torno do nível 130. Enquanto isso, o gráfico diário mostra a primeira fase dessa tendência ascendente, que parece ainda não ter se esgotado. Ainda temos metas de preços, possivelmente acima de 120, podendo se estender até o final de fevereiro ou início de março. Essa tendência ascendente teve uma correção intermediária, como vimos no gráfico intraday, e apesar de ainda haver potencial, o índice de risco já está sobrevendido. Portanto, nossa expectativa é de que o par dólar-iene retome sua tendência de alta por cerca de mais um mês. E finalmente vamos dar uma olhada no mercado de equities. O gráfico intraday mostra que desde meados de dezembro, a tendência ascendente também tem sido fraca. Apesar disso, ainda há algum potencial para alta, provavelmente em direção a níveis próximos a 2.300, e ainda não estamos em território sobrecomprado. Nós tivemos 2 topos e alguma consolidação, mas certamente ainda não temos uma tendência forte. Analisando as perspectivas para os 3 gráficos, o gráfico semanal ainda está em tendência ascendente, apesar de um pouco estendida em termos de metas, mas o índice de risco ainda não está sobrecomprado. O gráfico diário tem potencial para chegar a 2.300 e o índice de risco também não está sobrecomprado. O gráfico diário mostra uma consolidação e, considerando os movimentos dos gráficos semanal e diário, a tendência ascendente poderia ser retomada. A expectativa de um topo também é para meados de fevereiro até o início de março. Isso encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela audiência e até mais!